E aí, família, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma sequência de análise aqui no canal. Serão 5 análises e vamos começar com o Bitcoin. O Bitcoin essa semana ficou aí nessa água de salsicha, né? Nessa consolidação. Já vamos mostrar para vocês, desde essa nossa última análise, o que nós especulamos. Vídeo 543, esse vídeo que eu estou gravando agora é o 548. Então vocês podem observar que o que quer dizer essa caixinha cinza aqui? Que quer dizer que nós temos um intervalo no qual o Bitcoin está trabalhando por algum tempo já. E a gente precisa que o mercado se movimente, tá? Ou seja, ele rompa para algum dos lados, justamente porque estamos num ponto de equilíbrio, numa consolidação, e a partir do momento que ele fazer um rompimento, a gente vai conseguir se posicionar melhor. É você trabalhar em ambiente lateral, em ambiente em equilíbrio, você está propício a levar a ser estopado aí com mais facilidade. Vou já já vou fazer a análise aqui do Bitcoin. Como nós estamos com tempo hoje, por que tempo? Porque praticamente permanecemos com o nosso mesmo viés do Bitcoin, com as 543. A gente vai dar uma passadinha aqui pelo SP500, né? Esse índice aqui ele também mostra a força do mercado, porque o SP500 nada mais é do que as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tá? E a gente sabe que quem comanda aí a nossa economia é a economia americana. As empresas americanas e as empresas americanas estando saudáveis, o mercado também anda saudável. Então, a última vez que nós analisamos o SP500, estávamos nesta região aproximadamente. Toda essa movimentação aqui nós já havíamos especulado, cravamos o SP500, pegou no nosso alvo aqui em cima, né? Então, ele fazendo exatamente, né, como nós especulamos nos vídeos 468 e 503, tá? É só vocês darem um pulinho lá e vocês conferirem, que vocês podem ver que todo esse movimento aqui de lateralização, depois vir buscar aqui, este ponto de interrogação aqui em cima que vocês estão vendo aqui, ó, nós também especulamos no vídeo 503, só vocês conferirem lá. E eu mencionei que a partir do rompimento deste topo aqui, o que nós faríamos? Uma reversão dessa tendência de queda para uma tendência de alta. Então, ou seja, extremamente saudável a economia americana. O que pode acontecer agora? Lembrando que são probabilidades. Como nós já subimos aqui, acabamos de fazer aqui uma sequência de pivôs de alta, né, engolfando aqui esse pivô maior aqui, né, ou seja, a gente fez aqui, né, uma quebra de topo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós fizemos choque do movimento, invertemos o que era uma tendência de queda para uma tendência de alta e validamos esse fundo. Um fundo validado, dificilmente SP500 perderá aqui esse fundo, tá? Ou seja, a mínima do mês. O que pode acontecer aqui agora, como nós estamos numa alta aqui já há alguns dias, a gente pode ver que estamos no tempo gráfico diário subindo, ele pode encontrar aqui uma resistência agora, um bloco de ordens. Posso aumentar o time frame aqui. Nós temos aqui, ó, um bloco de ordens nesta região. E SP500, né, ele pode encontrar aqui, e vai encontrar uma resistência nesta região. Assim que ele mitigar essa região aqui, ele provavelmente fará uma correção dessa nova estrutura que formou, correção, e depois ele volta aqui a subir. Este movimento de alta, provavelmente nós romperemos aqui nosso topo histórico, provavelmente vai tudo confluenciar, família. O STT com dominância do Bitcoin vai ser coisa linda de se ver, tá? Podemos voltar aqui para o diário. A gente pode ver aqui, ó, que ainda não mitigamos essa região. Vou botar um pouco aqui para ele mitigar. Geralmente, quando ele... o que é mitigar? São fechar ordens, né? Então, ele vai tocar nessa região, vai sentir. Tem que ver como ele vai chegar nessa região aqui. Pode ser que ele deixe ineficiências, tá, aqui nessa região, mas a princípio, após o toque, a gente pode observar que nós temos um fair value gap aqui, ó, nessa região. Então, são dois pontos de interesse aqui que nós temos dentro do SP500. Então, primeiro nós rompemos esse topo, validamos esse fundo, invertemos o que é uma tendência de queda para uma tendência de alta, mitigação desse topo e correção, né, para possivelmente, né, ela fará este movimento aqui. Mas antes de, como eu mencionei, chegar nessa região, primeiro eu preciso entender como ele vai chegar aqui a princípio, né, pelo que a estrutura está me mostrando para esse movimento. Então, resumindo, SP500
SP500 extremamente saudável, tá? Podemos aí ter boas movimentações positivas aí para as criptomoedas. Aqui, o STT, quem acompanha já sabe, né, o que significa isso, essa correlação. Geralmente não, sempre que esse ativo ele sobe, as criptomoedas elas caem, e sempre que esse ativo aqui só desce, as criptomoedas sobem. Então, nós estamos aqui no momento lateral. Vocês podem ver que o Bitcoin também está no momento lateral, mas qual que é a diferença? É que ele está consolidando numa acumulação, perdão, numa redistribuição, e Bitcoin numa reacumulação. Essa é a diferença, tá? Ou seja, resumindo, falando aqui em uma linguagem bem simples, o STT consolidando no fundo e Bitcoin consolidando no topo, tá? Justamente por causa dessa inversão que eu falei para vocês. Sempre que esse ativo cai, Bitcoin sobe, as criptomoedas sobem, e sempre que esse ativo sobe, as criptomoedas caem. Probabilidade para esse ativo aqui mitigar essa região. A gente entendendo que ele vai fazer a mitigação dessa região, desse FVG do D1, a probabilidade das criptomoedas é performarem negativamente. Então a gente ainda permanece com o mesmo viés. Tá? O que é esse 4,51? Mencionei que como nós estávamos numa lateralização aqui dentro, nós estamos numa lateralização, se nós perdêssemos esse fundo aqui, a probabilidade, né, daí a gente elimina esse toque aqui nessa região, tá, para uma continuação de queda, e as altcoins elas vão performar positivamente, vão, né, fazer o estouro da boiada. Ainda permaneço com o mesmo viés aqui para o STT, tá? Essa consolidação ainda permanecendo, probabilidade de toque, né, como a gente pode ver aqui no desenho, tá? Exatamente como a gente já analisou no vídeo 543, lembrando que esse vídeo aqui é o 548, tá? Inclusive, tivemos live aí quarta-feira exclusiva para os membros do canal, né? Te convido a ser um membro apoiador, caso você ainda não seja um membro. Primeiro, veja ali quais são os benefícios que eu te ofereço, e um deles é você assistir todos os meus vídeos com antecedência. Só para vocês terem uma ideia, agora são 5h32 da manhã e você vai conseguir assistir esse vídeo muito, muito cedo, tá? E se você não for um apoiador, o vídeo do Bitcoin ele só vai entrar aqui na plataforma às 10h30 da manhã, tá? E o último vídeo que eu vou gravar hoje, que é o quinto vídeo, ele vai ser postado somente às 19 horas da noite, com muito, né? No caso, se você for um apoiador, você vai conseguir assistir com muitas horas mesmo de antecedência. Caso não seja um apoiador, você só vai assistir ele às 19 horas, tá bom? Feito aqui o nosso merchan, nossa propaganda aqui. Então, a probabilidade de fato a gente mitigar essa região aqui, apesar que, se vocês observarem, nós temos aqui, ó, esse range aqui, ó, olha aqui, ó, isso aqui, ó, é um intervalo que o Bitcoin vai trabalhar hoje, tá? Vocês podem ver que estamos aqui, não consegue renovar topo e nem fundo, estamos lateralzinho, além de estarmos no intervalo maior, tá? De lateralização, também estamos na máxima e mínima do dia e máxima do dia sem capturas. Tá? Então, ou seja, é como se você estivesse à deriva. O mercado lateral, ele é uma indecisão, é briga de ursos e touros, tá? Para decidir a melhor posição, não, a melhor movimentação para qual lado, né? Será que vai para cima ou para baixo? Justamente por causa disso, porque nós temos ainda a máxima para ser capturada e a mínima para ser capturada. Não capturamos ainda, tá? Pelo fato de não capturar, podemos ficar um pouco nessa água de salsicha aqui, mas especulando a maior probabilidade de fato ele mitigar essa região aqui primeiro, tá? Pela uma série de análises que nós já fizemos nesses vídeos anteriores, tá? Não vem ao caso a gente fazer agora, senão vai estender muito o vídeo. Ficou curioso? É só dar um pulinho aqui no vídeo 543 que você vai entender o porquê que a maior probabilidade é de nós performarmos positivamente esse movimento de alta acontecendo, criptomoeda caindo, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui no Bitcoin? Como eu já mostrei para vocês no vídeo 543, que a gente analisa junto com o STT, enfim. A probabilidade do Bitcoin é vir romper aqui a casa dos 100k. E olha só, aqui no Bitcoin, nós já rompemos aqui, nós já capturamos a máxima do dia. Né? Aquele intervalo que eu fiz aqui, ó, no STT, que temos a máxima do dia aqui e a mínima do dia aqui, tá? Ela está ainda dentro deste intervalo. E o Bitcoin, diferente do STT, ele já fez a captura. Tá? Eu vou até reduzir aqui o time frame. Eu vou deixar essa análise aqui, depois eu apago, tá? Mas só para vocês verem aqui, ó. Esse intervalo aqui, ó, da mínima do dia, a máxima do dia, opa, aqui embaixo, né? A gente pode ver aqui, ó, vou dar um zoomzão, opa, aconteceu aqui, aqui. Pode ver que ele já fez a captura da máxima do dia, tá? Inclusive, se nós pegarmos aqui, ó, nós temos este topo,
A partir de dois topos a gente já consegue traçar aqui um canal. Então a gente tem um canal, tá? Um canalzinho de queda. Geralmente esses canais trabalham em 5 ondas aqui dentro, né? Temos a estrutura, 1, 2, 3, 4, 5 é a onda da riscada. Tá? É a onda, o que é uma onda da riscada, DK? É a onda para capturar a liquidez dos fundos. Então olha só, existe essa probabilidade, né? Ele é fortíssimo de o Bitcoin começar aqui a corrigir, como capturamos a máxima do dia, de vir pegar a mínima do dia, essa liquidez. Aqui ó, nós temos no Fair Value Order Block, tá? Nessa região. Não tem aqui, não mostra aqui, porque estamos num time frame maior aqui. Se nós reduzirmos, vocês vão ver que nós temos um bloco de ordens aqui. Ele pode ser que o mercado esteja tão forte que ele veio só fazer a onda da riscada aqui e continue a subir. Mas a nossa região de interesse, essa região aqui, como eu mostrei aqui no vídeo 543, como vocês podem ver aqui, tá? Mas, olha só, como eu falei para vocês, temos aqui no meio do caminho um bloquinho de ordens e não podemos desconsiderar. Por quê? Porque eu preciso saber como que ele vai chegar aqui nessa região. Primeiro, vocês podem observar que, tá, que essa consolidação não tocou nessa região aqui, obviamente, vocês estão vendo aqui, né? né? E eu tenho essa lacuna em aberta. Então, o primeiro ponto de parada do Bitcoin, caso ele venha fazer essa correção que nós estamos mencionando para captura de liquidez, é esse bloco de ordens aqui. Tá? Aí é que a gente vai fazer a análise. Como que ele vai chegar aqui? Aqui, como eu analiso o Bitcoin com muita frequência, a gente faz updates do Bitcoin 3 vezes na semana, a gente vai manter vocês sempre atualizados. Provavelmente, tá? Ele faz a captura de liquidez, vai fazer correção e depois ele vem tocar essa região. É a probabilidade, mas eu não posso especular essa correção ainda, porque ele não chegou aqui ainda. Simples assim, eu preciso saber como ele vai chegar aqui, tá? Mas, voltando aqui para o tempo gráfico de 4 horas, deixa eu só apagar aqui agora, só para voltar para a nossa análise atual. Vou voltar aqui. Então, para nós finalizarmos a nossa análise aqui, então vamos pontuar essa região aqui antes, tá? De voltar aqui para essa região dos 96, tá? Temos aqui liquidez dos fundos, como eu falei para vocês aqui logo há pouco, temos aqui essa estrutura. Essa estrutura deixou aqui uma consolidação. Essa consolidação me deixou aqui alguns topos. A partir desse primeiro e desse segundo topo, eu já consigo traçar um canal, uma LTB. Eu já consigo fazer aqui, dimensionar esse tipo de figura gráfica aqui, que é um canal de baixa. Esses canais de baixa, eles tendem a trabalhar em 5 ondas. 1, 2, 3, 4 e 5. Ela é a onda da riscada. Deixa eu só aumentar aqui. Não submicro, deixa eu botar aqui minúsculo. Minúsculo aqui. Desconsiderem da família, desconsiderem que são 5h30 da manhã, então a gente tá meio grog ainda. Imagina quem me assiste pela primeira vez. Vocês não têm noção que bacana que foi a live dos membros, tá? A live dos membros de quarta-feira agora, que foi exclusiva para os membros. Foi assim, olha, cara, final da live mesmo, nós demos risada, foi demais, cara, foi demais. Agradeço, inclusive, a todos vocês que compareceram, tá? Ai, vamos lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5 é a onda da riscada para captura de fundo e bloco de ordens aqui, tá? Para ser fechado, ou seja, ser mitigado. E vocês podem observar que praticamente é um número psicológico, 100K. E o mercado tende a vir buscar esses números psicológicos, ainda mais deixando essa consolidação, que já capturamos a máxima do dia. Canal de baixa, tá? Esses canais de queda, eles tendem a romper para cima, mas antes de fazer esse rompimento para cima, temos captura de liquidez, tá? Para fazer com blocos a serem fechados. Tá? Então, primeiro, não vamos sofrer por antecedência, tá? Vamos aguardar aqui o Bitcoin chegar aqui nessa região e assim a gente vai vamos entender como é que o Bitcoin vai se comportar nessa região e aí sim especula a maior probabilidade quando ele chegar neste bloco de ordens, tá? Inclusive, coloquei uma análise, não costumo fazer isso, mas uma especulação que eu fiz para a criptomoeda Ethereum, de uma operação que eu vou fazer uma entrada daqui a alguns dias, que ainda não aconteceu, tá? Então ela está lá projetada no meu grupo de Telegram, no material de análise, tá? Bem interessante. Se você quiser conhecer que modelo de operação que eu vou fazer, é só você dar um pulinho lá. O grupo também é gratuito, tá? Então sinta-se à vontade em conhecer. Desperte a sua curiosidade. Quando você era criança, você não era curioso, não enfiava o dedinho na tomada? Então, ou botava a mão lá na chapa quente, lá do fogão a lenha, etc. Então, desperte a sua curiosidade. Se você não curtir, assim como se você não curtir essa análise, é só você sair, tudo bem, não tem problema, não precisa se inscrever. Mas se você curtiu o que eu falei, se você achar o que eu falei aqui faz sentido, te convido a se inscrever aqui no canal, a inscrição lá é gratuita, bem como te convido a conhecer
a você ser um membro apoiador aqui do canal, tá? Então é isso aí, família. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.